8.935, de 18 de novembro de 1994, regulamenta o artigo 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro, Lei dos Cartórios. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1 dos Serviços Notariais e de Registro. Capítulo 1 Natureza e fins. Artigo 1º. Serviços notariais e de registro são os de organização técnica e administrativa destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. Artigo 3º. Notário ou tabelião e oficial de registro ou registrador são profissionais do direito dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro. Artigo 4º. Os serviços notariais e de registro serão prestados de modo eficiente e adequado em dias e horários estabelecidos pelo juízo competente, atendidas as peculiaridades locais, em local de fácil acesso ao público e que ofereça segurança para o arquivamento de livros e documentos. Parágrafo 1º. O serviço de registro civil das pessoas naturais será prestado também aos sábados, domingos e feriados pelo sistema de plantão. Parágrafo 2º. O atendimento ao público será no mínimo de 6 horas diárias. Capítulo 2 dos notários e registradores. Seção 1 dos titulares. Artigo 5. Os titulares de serviços notariais e de registro são os: inciso 1. Tabeliães de notas. 2. Tabeliãs e oficiais de registro de contratos marítimos. Inciso 3. Tabeliãs de protesto de títulos. Inciso 4. Oficiais de registro de imóveis. Inciso 5. Oficiais de registro de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas. Inciso 6. Oficiais de registro civis das pessoas naturais e de interdições e tutelas. Inciso 7. Oficiais de registro de distribuição. Seção 2 das atribuições e competência dos notários. Artigo 6º. Aos notários compete: inciso 1. Formalizar juridicamente a vontade das partes. Inciso 2. Intervir nos atos e negócios jurídicos a que as partes devam ou queiram dar forma legal ou autenticidade, autorizando a redação ou redigindo os instrumentos adequados, conservando os originais e expedindo cópias fidedignas de seu conteúdo. Inciso 3. Autenticar fatos. Artigo 7. Aos tabeliãs de notas compete com exclusividade: inciso 1. Lavrar escrituras e procurações públicas. Inciso 2. Lavrar testamentos públicos e aprovar os cerrados. Inciso 3. Lavrar atas notariais. Inciso 4. Reconhecer firmas. Inciso 5. Autenticar cópias. Parágrafo único. É facultado às tabeliãs de notas realizar todas as gestões e diligências necessárias ou convenientes ao preparo dos atos notariais, requerendo o que couber, sem ônus maiores que os emolumentos devidos pelo ato. Artigo 8º. É livre a escolha do tabelião de notas, qualquer que seja o domicílio das partes ou o lugar de situação dos bens objeto do ato ou negócio. Artigo 9. O tabelião de notas não poderá praticar atos de seu ofício fora do município, para o qual recebe delegação. Artigo 10. Os tabeliães e oficiais de registro de contratos marítimos compete: inciso 1. Lavar os atos, contratos e instrumentos relativos a transações de embarcações a que as partes devam ou queiram dar forma legal de escritura pública. Inciso 2. Registrar os documentos da mesma natureza. Inciso 3. Reconhecer firmas em documentos destinados a fins de direito marítimo. Inciso 4. Expedir translados e certidões. Artigo 11. Aos tabeliãs
de protesto de título compete privativamente. Inciso 1. Protocolar de imediato os documentos de dívida para prova do descumprimento da obrigação. Inciso 2. Intimar os devedores dos títulos para aceitá-los, devolvê-los ou pagá-los sob pena de protesto. Inciso 3. Receber o pagamento dos títulos protocolizados, dando quitação. Inciso 4. Lavrar o protesto, registrando o ato em livro próprio, em microfilme ou sob outra forma de documentação. Inciso 5. Acatar o pedido de desistência do protesto formulado pelo apresentante. Inciso 6. Averbar. A linha A. O cancelamento do protesto. A linha B. As alterações necessárias para a utilização dos registros efetuados. Inciso 7. Expedir certidões de atos e documentos que constem de seus registros e papéis. Parágrafo único. Havendo mais de um tabelião de protestos na mesma localidade, será obrigatória a prévia distribuição dos títulos. Seção 3. Das atribuições e competência dos oficiais de registro. Artigo 12. Aos oficiais de registro de imóveis, de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas, civis das pessoas naturais e de interdições e tutelas compete a prática dos atos relacionados na legislação pertinente aos registros públicos, de que são incumbidos independentemente de prévia distribuição, mas sujeitos os oficiais de registro de imóveis e civis das pessoas naturais, as normas que definirem as circunscrições geográficas. Artigo 13. Aos oficiais de registro de distribuição compete privativamente. Inciso 1. Quando previamente exigida, proceder à distribuição equitativa pelos serviços da mesma natureza, registrando os atos praticados, em caso contrário, registrar as comunicações recebidas dos órgãos e serviços competentes. Inciso 2. Efetuar as averbações e os cancelamentos de sua competência. Inciso 3. Expedir certidões de atos e documentos que constem de seus registros e papéis. Capítulo 2 das normas comuns. Título 2 das normas comuns. Capítulo 1 do ingresso na atividade notarial e de registro. Artigo 14. A delegação para o exercício da atividade notarial e de registro depende dos seguintes requisitos. Inciso 1. Habilitação em concurso público de provas e títulos. Inciso 2. Nacionalidade brasileira. Inciso 3. Capacidade civil. Inciso 4. Quitação com as obrigações eleitorais e militares. Inciso 5. Diploma de bacharel em Direito. Inciso 6. Verificação de conduta condigna para o exercício da profissão. Artigo 15. Os concursos serão realizados pelo Poder Judiciário com a participação em todas as suas fases da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público, de um notário e de um registrador. Parágrafo 1º. O concurso será aberto com a publicação de edital, dele constando os critérios de desempate. Parágrafo 2º. O concurso público poderão concorrer candidatos não bacharéis em Direito que tenham completado até a data da primeira publicação do edital do concurso de provas e títulos 10 anos de exercício em serviço notarial ou de registro. Artigo 16. As vagas serão preenchidas alternadamente 2/3 partes por concurso público de provas e títulos e 1/3 parte por meio de remoção mediante concurso de títulos, não se permitindo que qualquer serventia notarial ou de registro fique vaga, sem abertura de concurso de provimento inicial ou de remoção, por mais de 6 meses. Parágrafo único. Para estabelecer o critério do preenchimento, tomar-se-á por base a data de vacância da titularidade,
ou quando vagas na mesma data aquela da criação do serviço. Artigo 17. O concurso e remoção somente serão admitidos titulares que exerçam atividade por mais de 2 anos. Artigo 18. A legislação estadual disporá sobre as normas e os critérios para o concurso de remoção. Parágrafo único. Aos que ingressarem por concurso, nos termos do artigo 236 da Constituição Federal, ficam preservadas todas as remoções reguladas por lei estadual ou do Distrito Federal, homologadas pelo respectivo Tribunal de Justiça, que ocorreram no período anterior à publicação desta lei. Artigo 19. Os candidatos serão declarados habilitados na rigorosa ordem de classificação no concurso. Capítulo 2. Dos prepostos. Artigo 20. Os notários e os oficiais de registro poderão, para o desempenho de suas funções, contratar escreventes, dentre eles, escolhendo os substitutos e auxiliares como empregados com remuneração livremente ajustada e sob regime da legislação do trabalho. Parágrafo 1º. Em cada serviço notarial ou de registro, haverá tanto substitutos, escreventes e auxiliares, quantos forem necessários a critério de cada notário ou oficial de registro. Parágrafo 2º. Os notários e os oficiais de registro encaminharão ao juízo competente os nomes dos substitutos. Parágrafo 3º. Os escreventes poderão praticar somente os atos que o notário ou oficial de registro autorizar. Parágrafo 4º. Os substitutos poderão, simultaneamente com o notário ou oficial de registro, praticar todos os atos que lhes sejam próprios, exceto, nos tabelionatos de notas, lavrar testamentos. Parágrafo 5. Dentre os substitutos, um deles será designado pelo notário ou oficial de registro para responder pelo respectivo serviço nas ausências e nos impedimentos do titular. Artigo 21. O gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais e de registro é da responsabilidade exclusiva do respectivo titular, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal, cabendo-lhe estabelecer normas, condições e obrigações relativas à atribuição de funções e de remuneração de seus prepostos, de modo a obter a melhor qualidade na prestação dos serviços. Capítulo 3 da Responsabilidade Civil e Criminal. Artigo 22. Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. Parágrafo único. Prescreve em 3 anos a pretensão de reparação civil, contado o prazo da data da lavratura do ato registral ou notarial. Artigo 23. A responsabilidade civil independente da criminal. Artigo 24. A responsabilidade criminal será individualizada, aplicando-se, no que couber, a legislação relativa aos crimes contra a administração pública. Parágrafo único. A individualização prevista no caput não exime os notários e os oficiais de registro de sua responsabilidade civil. Capítulo 4. Das incompatibilidades e dos impedimentos. Artigo 25. O exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com a da advocacia, o da intermediação de seus serviços ou o de qualquer cargo, emprego ou função públicos, ainda que em comissão. Parágrafo 2º. A diplomação, na hipótese de mandato eletivo, e a posse, nos demais casos, implicará no afastamento da atividade. Artigo 26. Não são acumuláveis os serviços enumerados no artigo 5º. Parágrafo único.
poderão, contudo, ser acumulados nos municípios que não comportarem, em razão do volume dos serviços ou da receita, a instalação de mais de um dos serviços. Artigo 27. No serviço de que é titular, o notário e o registrador não poderão praticar pessoalmente qualquer ato de seu interesse, ou de interesse de seu cônjuge ou de parentes, na linha reta ou na colateral, consanguíneos ou afins, até o terceiro grau. Capítulo 5. Dos direitos e deveres. Artigo 28. Os notários e oficiais de registro gozam de independência no exercício de suas atribuições, têm direito à percepção dos emolumentos integrais pelos atos praticados na serventia e só perderão a delegação nas hipóteses previstas em lei. Artigo 29. São direitos do notário e do registrador. Inciso 1. Exercer opção nos casos de desmembramento ou desdobramento de sua serventia. Inciso 2. Organizar associações ou sindicatos de classe e deles participar. Artigo 30. São deveres dos notários e dos oficiais de registro. Inciso 1. Manter em ordem os livros, papéis e documentos de sua serventia, guardando-os em locais seguros. Inciso 2. Atender as partes com eficiência, urbanidade e presteza. Inciso 3. Atender prioritariamente às requisições de papéis, documentos, informações ou providências que lhes forem solicitadas pelas autoridades judiciárias ou administrativas para a defesa das pessoas jurídicas de direito público em juízo. Inciso 4. Manter em arquivo as leis, regulamentos, resoluções, provimentos, regimentos, ordens de serviço e quaisquer outros atos que digam respeito à sua atividade. Inciso 5. Proceder de forma a dignificar a função exercida, tanto nas atividades profissionais como na vida privada. Inciso 6. Guardar sigilo sobre a documentação e os assuntos de natureza reservada, de que tenham conhecimento em razão do exercício de sua profissão. Inciso 7. Afixar em local visível, de fácil leitura e acesso ao público, as tabelas de emolumentos em vigor. Inciso 8. Observar os emolumentos fixados para a prática dos atos do seu ofício. Inciso 9. Dar recibo dos emolumentos percebidos. Inciso 10. Observar os prazos legais fixados para a prática dos atos do seu ofício. Inciso 11. Fiscalizar o recolhimento dos impostos incidentes sobre os atos que devem praticar. Inciso 12. Facilitar, por todos os meios, o acesso à documentação existente às pessoas legalmente habilitadas. Inciso 13. Encaminhar ao juízo competente as dúvidas levantadas pelos interessados, obedecida a sistemática processual fixada pela legislação respectiva. Inciso 14. Observar as normas técnicas estabelecidas pelo juízo competente. Capítulo 6. Das infrações disciplinares e das penalidades. Artigo 31. São infrações disciplinares que sujeitam os notários e os oficiais de registro às penalidades previstas nesta lei. Inciso 1. A inobservância das prescrições legais ou normativas. Inciso 2. A conduta atentatória às instituições notariais e de registro. Inciso 3. A cobrança indevida ou excessiva de emolumentos, ainda que sob a alegação de urgência. Inciso 4. A violação do sigilo profissional. Inciso 5. O descumprimento de quaisquer dos deveres descritos no artigo 30. Artigo 32. Os notários e os oficiais de registro estão sujeitos, pelas infrações que praticarem, assegurado amplo direito de defesa
as seguintes penas. Inciso 1, repreensão. Inciso 2, multa. Inciso 3, suspensão por 90 dias, prorrogável por mais 30. Inciso 4, perda da delegação. Artigo 33. As penas serão aplicadas. Inciso 1, a de repreensão, no caso de falta grave. Inciso 2, a de multa, em caso de reincidência ou de infração que não configure falta mais grave. Inciso 3, a de suspensão, em caso de reiterado descumprimento dos deveres ou de falta grave. Artigo 34. As penas serão impostas pelo juízo competente, independentemente da ordem de gradação, conforme a gravidade do fato. Artigo 35. A perda da delegação dependerá, inciso 1, da sentença judicial transitada em julgado, ou, inciso 2, de decisão decorrente de processo administrativo instaurado pelo juízo competente, assegurado amplo direito de defesa. Parágrafo 1º. Quando o caso configurar a perda da delegação, o juízo competente suspenderá o notário ou oficial de registro até a decisão final e designará interventor, observando-se o disposto no artigo 36. Artigo 36. Quando para apuração de faltas imputadas a notários ou a oficiais de registro for necessário o afastamento do titular do serviço, poderá ele ser suspenso preventivamente pelo prazo de 90 dias, prorrogável por mais 30. Parágrafo 1º. Na hipótese do caput, o juízo competente designará interventor para responder pela serventia quando o substituto também for acusado das faltas ou quando a medida se revelar conveniente para os serviços. Parágrafo 2º. Durante o período de afastamento, o titular perceberá metade da renda líquida da serventia. Outra metade será depositada em conta bancária especial com correção monetária. Parágrafo 3º. Absolvido o titular, receberá ele o montante dessa conta. Condenado, caberá esse montante ao interventor. Capítulo 7 da Fiscalização pelo Poder Judiciário. Artigo 37. A fiscalização judiciária dos atos notariais e de registro, mencionados nos artigos 6 a 13, será exercida pelo juízo competente, assim definido na órbita estadual e do Distrito Federal, sempre que necessário ou mediante representação de qualquer interessado, quando na inobservância de obrigação legal por parte de notário ou de oficial de registro ou de seus prepostos. Parágrafo único. Quando em autos ou papéis de que conhecer, o juiz verificar a existência de crime de ação pública, remeterá ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia. Artigo 38. O juízo competente zelará para que os serviços notariais e de registro sejam prestados com rapidez, qualidade satisfatória e de modo eficiente, podendo sugerir à autoridade competente a elaboração de planos de adequada e melhor prestação desses serviços, observados também critérios populacionais e socioeconômicos, publicados regularmente pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Capítulo 8 da extinção da delegação. Artigo 39. Extinguir-se-á a delegação a notário ou a oficial de registro por: inciso 1, morte; 2, aposentadoria facultativa; inciso 3, invalidez; inciso 4, renúncia; inciso 5, perda nos termos do artigo 35; inciso 6, descumprimento, comprovado da gratuidade estabelecida na Lei 9.534, de 10 de dezembro de 97. Parágrafo 1º. Dar-se-á aposentadoria facultativa ou por invalidez
nos termos da legislação previdenciária federal. Parágrafo 2º. Extinta delegação a notário ou a oficial de registro, a autoridade competente declarará vago o respectivo serviço, designará o substituto mais antigo para responder pelo expediente e abrirá concurso. Capítulo 9 da Seguridade Social. Artigo 40. Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares são vinculados à Previdência Social, de âmbito federal, e têm assegurada a contagem recíproca de tempo de serviço em sistemas diversos. Parágrafo único. Ficam assegurados aos notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares os direitos e vantagens previdenciários adquiridos até a data da publicação desta lei. Título 3 das Disposições Gerais. Artigo 41. Incumbe aos notários e aos oficiais de registro praticar, independentemente de autorização, todos os atos previstos em lei, necessários à organização e execução dos serviços, podendo ainda adotar sistemas de computação, microfilmagem, disco óptico e outros meios de reprodução. Artigo 42. Os papéis referentes aos serviços dos notários e dos oficiais de registro serão arquivados mediante utilização de processos que facilitem as buscas. Artigo 43. Cada serviço notarial ou de registro funcionará em um só local, vedada a instalação de sucursal. Artigo 44. Verificada a absoluta impossibilidade de se prover, através de concurso público, a titularidade de serviço notarial ou de registro, por desinteresse ou inexistência de candidatos, o juízo competente proporá à autoridade competente a extinção do serviço e a anexação de suas atribuições ao serviço, da mesma natureza, mais próximo ou aquele localizado na sede do respectivo município ou de município contíguo. Parágrafo 2º. Em cada sede municipal haverá no mínimo um registrador civil das pessoas naturais. Parágrafo 3º. Nos municípios de significativa extensão territorial, a juízo do respectivo estado, cada sede distrital disporá no mínimo de um registrador civil das pessoas naturais. Artigo 45. São gratuitos os assentos do registro civil de nascimento e o de óbito, bem como a primeira certidão respectiva. Parágrafo 1º. Para os reconhecidamente pobres não serão cobrados emolumentos pelas certidões a que se refere este artigo. Parágrafo 2º. É proibida a inserção nas certidões de que trata o parágrafo 1º deste artigo de expressões que indiquem condição de pobreza ou semelhantes. Artigo 46. Os livros, fichas, documentos, papéis, microfilmes e sistemas de computação deverão permanecer sempre sob a guarda e responsabilidade do titular de serviço notarial ou de registro, que zelará por sua ordem, segurança e conservação. Parágrafo único. Se houver necessidade de serem periciados, o exame deverá ocorrer na própria sede do serviço, em dia e hora adrede designados, com ciência do titular e autorização do juízo competente. Título 4 das Disposições Transitórias. Artigo 47. O notário e o oficial de registro, legalmente nomeados até 5 de outubro de 1988, detêm a delegação constitucional de que trata o artigo 2º. Artigo 48. Os notários e os oficiais de registro poderão contratar, segundo a legislação trabalhista, seus atuais escreventes e auxiliares de investidura estatutária
ou em regime especial, desde que estes aceitem a transformação de seu regime jurídico em opção expressa, no prazo improrrogável de 30 dias, contados da publicação desta lei. Parágrafo 1º. Ocorrendo opção, o tempo de serviço prestado será integralmente considerado para todos os efeitos de direito. Parágrafo 2º. Não ocorrendo opção, os escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em regime especial continuarão regidos pelas normas aplicáveis aos funcionários públicos ou pelas editadas pelo Tribunal de Justiça respectivo, vedada novas admissões por qualquer desses regimes, a partir da publicação desta lei. Artigo 49. Quando da primeira vacância da titularidade de serviço notarial ou de registro, será procedida à desacumulação nos termos do artigo 26. Artigo 50. Em caso de vacância, os serviços notariais e de registro estatizados passarão automaticamente ao regime desta lei. Artigo 51. Aos atuais notários e oficiais de registro, quando da aposentadoria, fica assegurado o direito de percepção de proventos de acordo com a legislação que anteriormente os regia, desde que tenham mantido as contribuições nela estipuladas até a data do deferimento do pedido ou de sua concessão. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo aplica-se aos escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em regime especial que vierem a ser contratados em virtude da opção de que trata o artigo 48. Parágrafo 2º. Os proventos de que trata este artigo serão os fixados pela legislação previdenciária aludida no caput. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo aplica-se também às pensões deixadas por morte pelos notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares. Artigo 52. Das unidades federativas onde já existia lei estadual específica em vigor na data de publicação desta lei, são competentes para a lavratura de instrumentos translatícios de direitos reais, procurações, reconhecimento de firmas e autenticação de cópia reprográfica os serviços de registro civil das pessoas naturais. Artigo 53. Os estados cujas organizações judiciárias vigentes à época da publicação desta lei assim previrem, continuam em vigor as determinações relativas à fixação da área territorial de atuação dos tabeliães de protesto de títulos a quem os títulos serão distribuídos em obediência às respectivas zonas. Parágrafo único. Quando da primeira vacância aplicar-se-á a espécie o disposto no parágrafo único do artigo 11. Artigo 54. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 55. Revogam-se as disposições em contrário.